Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É um prazer muito grande, um privilégio, um presente de Deus poder estar hoje com a igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui. Muito obrigado, pastor Ademar, pastora Dulce, pastor Tiago, querida pastora Michele, que não pôde estar aqui hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa liderança levantada por Deus, perseverar com insistência naquele chamado que o Senhor tem para essa comunidade aqui. Glória a Deus por isso. Me identifico muito com a família de vocês. Eu estava aqui agora no louvor, estava em casa, gente, soltinho no Senhor, livre. O Senhor nos fez livre, o Senhor não nos deu liberdade. Então eu estava em casa adorando o Senhor com os irmãos. Glória a Deus. Que unção, gente, que presença de Deus durante esse tempo de adoração. E falar um particular aqui, ontem eu participei do culto de surdos na nossa comunidade, e uma irmã, ela nos contou que ela foi fazer uma trilha, e ela pediu muito para Deus falar com ela. Essa irmã é surda, né? Ela falou por sinais, e ela disse que de repente ela viu uma borboleta, e essa borboleta seguiu eles o caminho inteiro, e ela sentiu que era um sinal da parte de Deus. E eu fui muito tocado pelo testemunho dela, porque eu pude ver a pureza em ela testemunhar. Aquilo foi algo dela e Deus. E eu confesso que eu falei para Deus, eu quero também. Sabe quando o pai dá um presente para o irmão e o irmão olha assim? O pai, e eu? Nossa, quem tem mais de um filho aí? Eu tenho duas meninas, né? A Laís, que está ali, e a pequena Lara, que foi no ministério infantil. Irmãos, não existe eu dar uma coisa para a Laís e não dar para a Lara. E não existe eu dar para a Lara e não dar para a Laís. E eu falei para o pai, se tu fez com ela, faz comigo também. Irmãos, eu entrei aqui no início do louvor, apareceu uma borboleta aqui. Glória a Deus, é maravilhoso demais. Eu tenho muita fome de Deus, irmãos. Eu tenho muita fome de Deus. Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Eu digo que quem muito é perdoado, muito ama, né? Eu fui muito perdoado pelo Senhor. Eu sei. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Pastor Ademar, eu conheço o Renato também, trabalhei com ele na Ering. É o Renato, ele falava. Ele atendia o telefone, é o Renato. Ele puxa o R ou não puxa? Puxa, né? Estudei com o filho do Renato. Oi? É alemão. Estudei com o filho do Renato, William. Tá enorme, né? Forte. Faz tempo que eu não converso com ele. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que me confronta muito. Porque eu entendi que nós fomos chamados e regenerados por um propósito. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. O Senhor tem uma missão para pessoas regeneradas. Tem regenerados aqui? Nós precisamos ficar atentos à missão do Senhor para nós. E se nós pudéssemos dar um nome para essa mensagem hoje, eu gostaria de chamar um chamado à transformação. Um chamado à transformação. John Stott diz uma frase muito marcante. Antes de enviar a igreja ao mundo, Cristo enviou o Espírito à igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. O Senhor enviou o Espírito à igreja para depois enviar a igreja para o mundo, para completar o ID, a grande... o Adir está ali também, agora que eu vi, ó. Fala, seu Adir, trabalhei com o seu Adir também. Os dois são irmãos gêmeos, gente. Queridos, e eu vejo aqui na palavra em Atos, capítulo 3, versículo 21, o texto diz, esse mesmo Espírito que John Stott comenta, tem essa frase marcante, em Atos está escrito, esse mesmo Espírito nos alerta que Deus deseja restaurar, fala comigo, todas as coisas. Está escrito isso na sua Bíblia também? Deus quer restaurar todas as coisas. E quando eu leio todas as coisas, eu sou muito lúdico, irmãos. Se Deus está dizendo que é todas as coisas, é todas as coisas. Eu faço parte dessa restauração, você faz parte dessa restauração, a própria igreja de Jesus faz parte dessa restauração. O desejo de Jesus é que nós venhamos ser aperfeiçoados constantemente até o dia do Senhor ou a nossa senha chegar.
nós estamos em constante aperfeiçoamento. Eu desejo isso mais do que tudo. Eu levanto todo dia e a minha régua sou eu de ontem. Eu desejo ser mais santo hoje, eu desejo me aproximar mais de Jesus hoje, eu desejo reclinar minha cabeça no peito de Jesus e aprender dele, que é manso e humilde. Eu tenho fome de Deus. Confesso para os irmãos que nem todo dia eu acerto, nem todo dia, mas todo dia eu tento, todo dia eu me esforço. E o que acontece hoje na nossa sociedade? Nós estamos vivendo em uma sociedade que está um pouco menos simpática à igreja, um pouco menos simpática ao evangelho. Você vê nas redes sociais o quanto que a igreja, o evangelho, a palavra de Deus é atacada. O único segmento que eu vejo na sociedade que é atacado e ninguém defende é a igreja de Jesus, é a palavra de Deus. Agora, qualquer outra situação que se fale contra, todo mundo defende, não é verdade? Mas a igreja de Jesus está sendo cada vez menos simpática pelas pessoas. A ignorância a respeito dos fatos fundamentais da Bíblia é a marca de uma geração que não conhece Deus, que se afastou de Deus, que não tem comunhão com Deus. Ela rejeita o Senhor. Ela está convencida que nada é absoluto hoje em dia. Tudo é relativo, tudo depende. Só que nós temos um Deus perfeito, um Deus que é absoluto, um Deus que diz sim, um Deus que diz não. Eu nunca li na palavra de Deus, talvez, ou Deus diz sim ou Deus diz não. Deus é absoluto, Deus é vida ou é morte, é bênção ou maldição. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, amém? Deus é maravilhoso demais. E o que acontece hoje? As pessoas pensam que às vezes aquilo que é mal é bom, e às vezes as pessoas pensam que o que é bom é mal. Não é tão bom assim, porque falta conhecimento. O meu povo perece por quê? Porque falta conhecimento. E eu estou falando aqui para nós, para crente aqui, para a igreja de Jesus. O tema da mensagem, vou reforçar, um chamado à transformação. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Mas para que ela iria se renovar se não precisasse? Você já parou para pensar nisso? Se ela se renova, é um pressuposto que nós precisamos dela todos os dias. Se ela se renova, é porque todos os dias nós precisamos ser transformados pelo Espírito de Deus, ser conformados à imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então a marca desse tempo pós-moderno é que nunca houve tantas orações, só que também nunca houve tão pouca oração verdadeira. Irmãos, quantas vezes nós abrimos a nossa boca, talvez num louvor ou quando acorda, começamos uma oração e de repente a nossa mente vaga, o nosso coração está longe. Por mais que nós oramos, o nosso coração, o coração da igreja às vezes está longe do Senhor. Eu sou igreja, eu sempre preciso me colocar em primeiro lugar. Quando a palavra de Deus confronta, eu pego a Bíblia como uma enxada, como já diziam, né? Não como uma pá, né? Essa palavra aqui é para ele, essa é para ele. Não, é para mim, essa é para mim, essa é para mim, essa é para mim. Então, às vezes nós temos muita oração, mas oração com coração vazio, com pouco, é muita oração, mas pouco coração na oração. Olha que forte isso. Eu confesso para vocês que inúmeras vezes eu me peguei orando a Deus e falando assim, ó, Pai, eu querer orar, porque eu não quero orar, eu quero dormir. Eu quero querer ir no culto, mas eu não quero, eu quero ficar em casa descansando. Eu quero querer amar tal pessoa, mas eu não quero porque eu não vou com a cara dela. Mas eu abro meu coração com sinceridade, eu falo, Senhor, muda o meu interior, muda a minha vida, coloca o teu caráter em mim, Senhor. Eu sou mau, eu sou pecador, eu sou falho, porque eu entendi que eu preciso colocar o meu coração na oração. Deus, Ele sonda os corações. Ele não apenas escuta a palavra, mas Ele sonda os corações. Querido, Ele sabe o que você está pensando aí agora. A palavra de Deus diz que antes que a palavra me chegue aos lábios, Ele já sabe o que a gente ia dizer. Então Ele conhece todas as coisas. Por isso que Ele sempre nos exorta a sermos sinceros. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nós precisamos aprender e reaprender a nos achegarmos diante do Senhor.
O que mais nós vemos hoje na geração em que vivemos, nunca houve tanta adoração no templo, mas nunca Deus foi tão pouco adorado. Nunca houve mais culto com os lábios, mas nunca houve menos culto de todo o coração. Nunca houve tantos frequentadores de igreja, mas nunca houve tão poucos santos na terra. E isso é um temor do meu coração, porque o número de evangélicos no Brasil só cresce, mas coincidentemente a violência também, mãe solo também, número de presídios também, homicídios também. E nós não podemos achar que é o governo que vai resolver a situação do Brasil, é a igreja. Roma não resolveu a situação, mas a igreja começou a transformar a terra. Roma não prevaleceu, mas a igreja prevalece até hoje. Quem tem poder de Deus para mudar uma cidade, um bairro, estava ali sentado. Irmãos, quero abrir meu coração. Que presente de Deus está aqui hoje, pastor Ademar. Eu me criei aqui no bairro da Velha, morava na Rua dos Pescadores, ali mais para cima. Hoje eu estou morando ali no Água Verde, pertinho do terminal. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E eu fui olhar, dar um Google rapidinho ali. Eu pensei, cara, quantos habitantes tem o bairro da Velha? Muitos. Daí eu pensei, meu Deus, essa igreja aqui um dia vai triplicar, 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 triplicar. Vai ser um monte todo tomado de gente aqui, pessoal. Porque tem muitas famílias nesse bairro. Muitas famílias que precisam da esperança que você carrega. Essa esperança é Jesus de Nazaré. E hoje o Senhor vai nos inflamar com relação a isso, em nome de Jesus, ainda mais. E o que nós percebemos ainda? Nós fazemos parte de uma geração que se distancia da Bíblia e que vive uma religiosidade de fachada, fruto talvez de uma apostasia. Eu olho para a minha igreja, amados, para a região que eu pastoreio ali na igreja, me corta o coração de ver quantas pessoas que hoje estão aqui, que hoje não estão aqui, mas até ontem estavam. Não sei se isso acontece aqui também, mas lá acontece, irmãos. Na minha célula, no meu pequeno grupo, meu grupo de crescimento, também acontece isso. Eu tenho 2 irmãos hoje, pastor Tiago, que não estão mais indo, mas eu entro em contato com eles sempre. Vem para o meu grupo, cara, volta para o grupo, tu é daqui. Sabe o que eu costumo dizer, irmãos, para a igreja de Jesus? Que tal vocês pegar a gilete e passar aqui nessa sobrancelha? Quem gostaria de fazer isso hoje? Fala um amém bem forte aí. Tu gostaria, mano? Tá maluco? Quem gostaria de cortar essa partezinha aqui? A gente não usa pra nada, gente. Só o óbulozinho aqui. Ninguém? Sabe por quê, irmãos? Porque faz parte do nosso corpo. Ninguém quer dar só um minguinho aí pra mim? Levar de presente? Recordação da Igreja do Monte? Alguém quer me dar só um minguinho? Não quer, né? Por quê? Porque faz parte do corpo. É importante. Irmãos, como é que a gente abandona quem sai de casa? Eles fazem parte do corpo, irmãos. Nós não podemos achar que está tudo certo. Quem já teve unha encravada aqui? Não precisa dizer, irmão. Saca vergonha e fica tranquilo. O que você faz? Você cortou o dedo fora? Vou cortar esse dedo fora. Toda hora encrava. Não aguento mais, só me dá problema esse dedo. Quer encravar, eu vou cortar agora. Mas às vezes os nossos irmãos encravam também. E a gente corta os irmãos, porque diz, ele só dá trabalho. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, não podemos cortar ninguém. Quem somos nós para rejeitar o corpo de Cristo, a qual Jesus sangrou até a última gota de sangue para salvar? Se as pessoas que cuidaram de mim no início da minha caminhada tivessem olhado por esse prisma, eu não estaria aqui hoje. E insistiram de um jeito, irmãos, que vocês não fazem ideia. Na época, para você ter uma ideia, Rua dos Caçadores era de calçamento. Horrível aquele calçamento, quem lembra? Pegava um fusquinha detonado que o irmão tinha, saía lá do centro e ia até lá no Risto, na Rua dos Pescadores, para tirar tempo comigo. Ele não dependeu, não esperou que eu fosse no culto, ele foi atrás de mim. Ele foi lá na minha casa, e eu nem queria receber ele, mas foi. Eu nem queria Jesus, mas ele veio. Você não queria Jesus, mas ele veio para você.
Jesus é o cabeça, você é o corpo, então eu e você vamos até as pessoas. Essa é a igreja de Jesus, a qual Ele pagou um preço. Por isso que hoje é um chamado à transformação, uma nova postura. O perigo da apostasia, segundo Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 4, segundo Tessalonicenses 2, do 3 ao 4 diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. Ele está falando, vai acontecer, gente, é inevitável. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E um dos meus maiores medos é estar na casa do Pai, mas estar longe dEle. É andar com o Pai, mas não conhecer Ele, não saber o que agrada o coração dEle. Você quer ver um exemplo? Quando alguém que você ama tanto faz de aniversário, você não sabe o que dá para ela, é um sinal que você não conhece tão bem a pessoa. O que o Pai mais quer são vidas, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas. Isso vai acontecer através da igreja, que se levanta e trabalha em prol do coração do Pai. Outro exemplo da apostasia, 1 Timóteo 4, 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a mente cauterizada. Irmãos, eu me pelo de medo de ser um homem assim, de caminhar com Jesus de faz de conta, de ter aparência de piedade, mas ser mal. A palavra está nos orientando, porque às vezes a gente acaba apostatando da fé e não percebe, porque servimos a religião e não a Deus. Isso é um perigo para nós. Isso é um perigo. Nós precisamos fazer que nem Maria e Marta, quem lembra? Escolher a boa parte. Está aos pés de Jesus. Tá, mas Jesus falou que é errado servir, trabalhar e um monte de coisa? Não. Ele falou que essa é a melhor parte. Está na presença de Deus. Andar com o Senhor. Achei lindo a abertura da pastora Dulce. Oração sincera diante de Deus. Já me quebrantei todo ali. Chegar diante de Deus com o coração contrito, quebrantado. Senhor, Tu és tudo, eu não sou nada. Vem nesse lugar. Que o Senhor nos dê graça, amém. E eu quero ir adiante aqui. Nós precisamos ser a igreja a partir do que a Bíblia afirma o que é ser igreja. Tozer disse: o mundo está à esperança de uma voz legítima. O mundo arde em desejo de ouvir a voz de Deus. Sabe aquele pensamento que vem à nossa mente? Não, ninguém quer saber. Não, as pessoas não querem. As pessoas já estão machucadas porque foram maltratadas, foram acusadas. Talvez quem veio antes de você errou a mão, errou no tempero, errou na medida do sal, deu com o saleiro na cabeça. Nós somos o sal, né? Mas não é para dar com o saleiro na cabeça de ninguém, gente. É para temperar, para dar sede, para atrair. E algumas pessoas estão feridas às vezes com Jesus, porque alguém veio no nome dele e fez bobagem. E a pessoa criou um bloqueio, uma resistência. A pessoa talvez sofreu algum trauma, alguma ferida em algum relacionamento, se frustrou e ninguém falou com ela, ninguém pôde orientar, ela não encontrou ninguém. Como foi Filipe, que apareceu para ajudar o eunuco a entender o que estava acontecendo. Quantos eunucos estão aqui no bairro da Velha falando: como é que eu vou entender esse negócio se ninguém me explica? Quem está disposto a correr do lado da carruagem? Eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou te explicar. Sabe o que aconteceu naquele dia, querido? Na mesma hora foi falado, o eunuco se batizou, fez uma aliança com Jesus, teve uma transformação, uma chamada transformação. Isso aconteceu com o eunuco. Só que nós não seremos a voz de Deus para essa geração se a gente insistir em ser uma igreja que não foi projetada com Ele. Nós não vamos conseguir. A igreja é o corpo de Cristo na terra.
E Satanás não pode parar a igreja. Satanás não pode parar você. Olha que ele tenta, né? Pastor Tiago comentou: meu Deus, está tentando nos parar, mas não conseguiu, e nem vai conseguir, porque o Senhor está nesse lugar. Mas tem um detalhe que o Senhor quer elucidar a cada um de nós nessa noite. O Senhor quer descortinar e nos trazer entendimento. Satanás não pode nos parar, mas tem uma coisa que pode: são as paredes. As paredes. As paredes. Se os irmãos da igreja, alguém passar a chave naquela porta ali, irmão, ninguém sai mais hoje não. A gente vai dormir aqui, pastor. Porque as paredes nos travam. As paredes nos prendem. E o que acontece? Uma coisa tem conseguido prender a igreja, são as paredes. O próprio Jesus já havia detectado que o templo acabou se tornando uma trava para o povo de Deus, e decidiu destruir para reconstruir, para transformar. Você vê que o templo, ele vira uma briga até entre judeus e samaritanos. Há uma desunião, há um conflito, mas Jesus aparece para uma mulher samaritana, e ele explica para ela. No mesmo instante, essa mulher também, assim como Filipe, sai para falar de Jesus para as pessoas, e depois ela volta com uma multidão. Meu Deus, amados, quem muito é perdoado, muito ama. E amor não é um discurso, é uma ação prática. Porque se Jesus, se Deus, se o Espírito Santo, a Santa Trindade tivesse nos amado de palavra, Jesus não tinha descido e morrido por nós. Jesus não tinha pago o preço do meu e do seu pecado. Porque o amor de Deus não é palavra, ele é ação. Ele é uma palavra que se fez carne. João 1 fala isso. O amor de Deus é feito de ações. Tremendo nosso Deus. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz em João 2,19: Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Interessante que em Mateus 27, do 40 e o 51, aqueles que crucificavam Jesus falaram: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Naquele momento, olha o que acontece: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Cristo é o Criador da igreja, quem a governa, e somente Ele é o cabeça. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Porque a igreja, dá uma cutucada na pessoa que está do lado, fala assim: ó, oi igreja, oi igreja. Essa é a igreja, amados. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer com as nações da terra, e se baixar um decreto, como foi na pandemia, não pode mais reunir em culto. Você vai parar? Você vai parar de se reunir? Você vai parar de anunciar o evangelho? Não. Graças a Deus, glória a Deus, que somos um país livre ainda. Temos esse lugar maravilhoso, profético. Temos as igrejas, os templos espalhados, as edificações. Mas a igreja espiritual não é contida nas paredes. Não é as paredes, somos nós. É cada um de nós. É você. Fala: sou eu. Eu sou igreja. Eu carrego a glória de Deus. Eu sou morada do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é morada do Espírito. O Senhor escolheu morar dentro de você. Tem alguém aqui que é apaixonado pelo espaço, gosta de olhar para a lua, para as estrelas à noite? Eu sou apaixonado demais, gente. Ainda mais se eu estou na praia e eu vejo aquela lua batendo na água, aquele reflexo lindo, eu penso: meu Deus, a criação de Deus é tão linda. Cachoeira, natureza, e eu penso: cara, Deus escolheu morar aqui. Deus escolheu morar aí, dentro de cada um. Que Deus é esse? Não negou seu próprio filho por amor a mim e a você. A gente às vezes não morre nem por uma pessoa, imagina entregar o filho por alguém. Mas foi isso que o Senhor fez. E Jesus obedientemente abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para descer aqui com os pecadores, para salvar e ser o caminho de volta a Deus. Que amor é esse? Que esforço é esse? Jesus, ele é a rocha, a pedra
que sustenta a igreja. Jesus é o fundamento da igreja. E a exemplo de Jesus, nós precisamos seguir o nosso mestre. Todo discípulo segue o mestre, não é verdade? Ele é a nossa referência. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus indo de casa em casa, de cidade em cidade, de vila em vila, anunciando a salvação, curando, salvando vidas, libertando do poder das trevas. As pessoas ouviam aquilo que Jesus fazia e eles iam atrás. Eu quero isso, eu preciso disso. Amados, as pessoas estão nos vendo. As pessoas estão nos vendo. Eu e você somos como pés de árvores frutosas que as pessoas olham. Eu preciso de uma fruta, que fruta linda. Eu quero comer dessa árvore, eu quero do que essa árvore pode me dar. As pessoas estão olhando para o teu casamento e olhando. Acha, cara, é possível ter um casamento assim mesmo? É possível se relacionar? É possível ter paz? É possível vencer a depressão? É possível vencer a imoralidade? As pessoas olham para você e veem assim, ó, é possível. Ou talvez elas olham e não estão vendo isso, mas Deus é transformação. Estamos num processo. Com certeza, amados, eu não sou exemplo em tudo. Estou em obras ainda. Estou buscando, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser perfeito porque Tu és perfeito, eu quero ser santo porque Tu és santo. Mas uma coisa eu tenho convicção, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos, irmãos. Um príncipe, quando ele viaja para uma nação, ele viaja com autoridade. Uma palavra que está na moda, empoderado. Eu prefiro autoridade, tá, gente? Nada contra. Ele viaja com autoridade, ele sabe quem ele é, ele se posiciona como príncipe. Amados, vocês, nós, igreja de Jesus, somos príncipes e sacerdotes, nação santa, escolhida pelo Senhor. Precisamos nos posicionar de acordo com quem nós somos. Precisamos ter coragem de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre a igreja de duas asas. Então, ser a igreja é manter Jesus como líder maior, pois a igreja é propriedade dele. A igreja pertence a Jesus. Eu e você pertencemos a Jesus porque foi por preço de sangue que ele nos comprou. Ele nos adquiriu, nós somos dele. Então ela é uma comunidade espiritual da qual somente ele é o cabeça, tornando-se a manifestação visível. Eu e você somos a manifestação visível de um Deus invisível. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. A minha cabeça está dando comando para minha mão segurar o microfone. O cabeça está dando comando para mim e para você sustentar essa terra, sustentar os desamparados, sustentar os aflitos, trazendo boas novas. O cabeça está dando comando. E assim, esses dias eu quero dar um testemunho um pouco triste para vocês, porém engraçado. Minha esposa canta no louvor. Domingo de manhã ela levantou mais cedo, pegou um Uber e foi, né? Teve misericórdia da gente, porque tem que ensaiar, né, gente? Quem é do louvor sabe, tem que passar o sonho, aquelas coisas tudo, né? E daí ela falou, não, você fica em casa com as crianças, depois tu vai de carro. Eu falei, amém, glória a Deus. E eu me deleitei na minha cama, ar-condicionado, e já viu, né? Quando eu olho para fora, aquele sol parecia meio-dia. E o culto é 9h30. Eu falei, meu Deus, estou atrasado. Mas não estava. Só que no susto do cochilinho, eu pulei da cama igual, parecia que estava pegando fogo, irmãos. Eu pulei da cama, botei o pé direito. Aí quando eu levantei e fui botar o pé esquerdo, cadê a perna esquerda? Sumiu. Sabe quando a perna dorme assim e não responde? Eu não sei se eu dormi com a perna fora da cama, daí estancou ali a circulação e parou. Eu sei que quando eu só abri o olho, olhei para fora e já levantei, pulei da cama. A perna direita estava boa, a esquerda não existia, tinha sido amputada espiritualmente, eu acho. Porque quando eu botei ela, eu dei um giro assim, caí de bunda e batei os braços no bidê do quarto. Machucou tudo aqui, pegou bem na quininha assim, sabe? E daí doeu, ficou ruim. Aí eu penso assim, se
o membro do corpo não responde, todo o corpo paga. Se eu e você não dermos uma resposta ao comando do cabeça, todo o corpo paga. Porque o pecado de um é o pecado de todos, irmãos. Por que os sacerdotes, quando iam sacrificar o Senhor para tirar a culpa do povo, falavam: o nosso pecado. Não é o pecado dele, é o nosso pecado. Nós temos pecado contra ti, Senhor. Porque nós somos um corpo, irmãos. Assim diz o Senhor. Você está comigo? Em 2 Coríntios 5, 17 a 20 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem alguém em Cristo aqui? Glória a Deus, as coisas antigas já passaram. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Fala, reconciliou. Eu fui reconciliado. Você está em Deus, querido. Você está escondido na sombra do Altíssimo. O que Satanás falar é mentira. Você já foi reconciliado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Então o que continua aqui? Já foi nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que o Senhor nos deu? Ministério da reconciliação. É nossa tarefa, é a nossa missão, reconciliar as pessoas com Deus. E o texto continua: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Meu Deus do céu, que privilégio! Você empresta o teu carro para qualquer um? Você empresta o teu carro para qualquer um? Não, né? Muito mais importante do que o carro são as vidas, mas o Senhor confiou elas na minha e na tua mão. Olha só que forte, irmãos. Portanto, somos o que? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por esse intermédio. Deus está apelando. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Você já parou para pensar o que é uma embaixada no nosso mundo? Uma embaixada é uma extensão de um país em outro lugar, instalado estrategicamente para socorrer aqueles que ali precisam. Irmãos, olha o espiritual aqui. Nós somos uma parte do céu na terra para socorrer aqueles que buscam auxílio. Quem é nós? É eu e você. Fala, sou eu. Eu sou uma embaixada celestial. Fala mais forte, eu sou uma embaixada celestial. E você foi colocada onde está estrategicamente pelo Senhor. Porque é isso que um governo faz na embaixada. Ele não bota em qualquer lugar. Uma embaixada não é colocada em qualquer lugar. É colocada estrategicamente. Ah, mas eu não sei, né? É, você. Eu e você fomos colocados estrategicamente para representar o céu, aonde nós estamos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Glória a Deus. E aqui diz, né? Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Tremendo demais. A igreja se reunia todos os dias, irmãos. Você vai abrir o livro de Atos, já no capítulo 1, no versículo 14, vai deixar claro que a igreja se reunia todos, fala todos os dias. Todos os dias. E aqui eu quero falar um pouquinho da minha realidade como pastor, mas aqui não acontece isso, graças a Deus. Graças a Deus, mas lá às vezes eu tenho alguma dificuldade, pastor. Às vezes o pessoal não quer ir no culto. Mas eu olho para a igreja de Atos, a igreja primitiva, a referência, eles se reuniam todos os dias. Mas como é que às vezes na minha igreja o povo não quer se reunir no finalzinho de semana, uma vezinha só? Ou não quer ir na vigília? Ou não quer ir no grupo de crescimento? Eu não entendo isso, irmãos. Sabe por que eu não entendo isso? Porque quando eu olho aqui na igreja de Atos, eu penso, mas eles nem tinham Uber. Eles não tinham nem bicicleta. Eles tinham o quê? A sola do pé. E eles se reuniam todos os dias. Como é que pode isso? É muita paixão pelo Senhor. É muita paixão pelo Senhor. Quem está apaixonado, falou de casamento do irmão ali, né? Irmãos, eu tenho certeza que tanto pela esposa
quanto pelo Filho. Se precisar, ele nem dorme. É verdade ou não é, pai? Nem dorme, porque ele é apaixonado pela esposa, ele é apaixonado pelo filho. Nada é difícil demais. Nada é difícil demais quando nós somos apaixonados. Eu sou apaixonado por Jesus. As coisas podem até ser difíceis, mas eu não vou deixar de fazer, porque a paixão é maior. Eu costumo falar para as pessoas que caminham perto, que nada é impossível para mim. Nada é impossível para mim. Eu não sei fazer tudo. Se o Thiago falar, Nando, toca o violão aí, eu falei, tem certeza? Eu não sei tocar não, cara. Só mostra aqui para mim umas 3 notinhas que eu vou ficar o culto inteiro nessas 3 notinhas, porque eu não sei tocar. Mas eu não tenho medo, irmãos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar a minha moedinha, que nem a viúva pobre. Para o Senhor isso faz toda a diferença, porque eu vou dar com todo o meu coração. Tiago me convidou para vir, pastor Tiago me convidou para vir pregar aqui. Na frente dele eu estava macho. Pô, deixa comigo. Eu sei quem eu sou no Senhor. Não, tranquilo nada. Só Deus sabe como eu estava com temor do Senhor para subir aqui nesse altar, irmãos, para compartilhar uma palavra com vocês. Só que eu não estou vindo aqui no meu nome, eu venho no nome de Jesus. Eu sou embaixador do céu, eu carrego a glória de Deus. Então eu me permito, eu decido obedecer. Sabe a história dos filhos na vinha, na plantação? Ah, vai trabalhar lá. Ah, pai, não vou. Deu daqui a pouco um tempo, foi o filho, eu vou trabalhar, o pai pediu. Em compensação o outro, ah, pai, pode deixar que eu vou. Quando o pai foi ver, cadê o filho? Sumiu. Amados, obedeça. Você tem pastores de Deus aqui. Obedeça a direção que os pastores de vocês dão a essa comunidade. Eles querem o bem de vocês, eu não tenho dúvidas. Eles querem ver vocês sendo fortalecidos no Senhor. Sabe quando um filho precisa tomar remédio, um pai precisa dar remédio para o seu filho, e o filho, ai pai, eu não gosto, é ruim. Quem já passou por isso? De dar ou receber o remédio enquanto era filho, né? Ah, eu não quero tomar isso. Eu acho que eu tomei biotônico Fontoura demais. Alguns talvez nem saibam o que é isso, né? Porque eu já tô meio parrudinho, né? Mas a mãe dava para mim porque eu era muito magrelinho, gente. Eu era muito magrinho. Eu não queria tomar aquelas coisas, mas eu tomava porque o pai e a mãe mandavam. Sabe por quê? Porque eles queriam o meu bem. Eles me disciplinavam, filho, você tem que levantar a tal horário. E eu tinha que levantar. Filho, você tem que dormir tal horário. Aí eu tinha que ir para a cama querendo ver televisão. Mas eles me exortavam, me disciplinavam. Eu tenho certeza que os pastores dessa igreja fazem isso de uma maneira espiritual. E talvez a nossa ficha não cai. Quando fala para acordar, para orar, para ler a Bíblia, para ir na vigília, para estar aqui, eles estão querendo o nosso bem, irmãos. Eles querem que o nosso espírito cresça como foi o de Cristo, que cresceu em estatura, graça e espírito. Quem quer crescer como Jesus aqui? Por isso que o Senhor colocou esses pastores no lugar certo, para cuidar da sua vida, amém? Então eu quero ler ainda aqui Atos 2:42, a gente viu em Atos 1:14, que eles se reuniam sempre em oração. Fala sempre. Sempre é sempre, gente, não é de vez em quando. Sempre é sempre, né? Pelo menos se eu abrir o dicionário aqui, eu vou entender que sempre é sempre, não é de vez em quando. Só que Atos 2:42 reforça um pouco mais isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Você percebe a ênfase que eu dei aqui sobre o ensino dos pastores queridos que aqui estão? Não eram os pastores que se dedicavam a eles se dedicavam ao ensino dos pastores, eles tinham sede. Pastor Ademar, me ensina, eu quero aprender. Pastor Tiago, me fala como faz para ser um homem abençoado, para ter um casamento segundo o coração de Deus. Eu quero aprender. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, e você vai ver o resultado maravilhoso que isso gerou na igreja de Atos. Eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam a estar na casa um do outro. Eles não dependiam de uma vez por semana, irmãos, era sempre. O texto fala que era sempre. E às vezes a gente perde a oportunidade de viver relacionamentos maravilhosos, talvez por medo, ou até mesmo por preguiça, porque somos humanos. Mas talvez aqui
no nosso meio esteja amizades que a gente nem imagina, coisas maravilhosas que a gente pode viver juntos. Isso é tremendo demais. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? Todos os que criam mantinham-se unidos. Marca de quem crê, se mantém unido. Marca de quem crê no Jesus, decide andar em unidade, decide ser fiel à aliança. Essa é uma marca de quem acredita em Jesus. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Claro, você não vai torcer para o Grêmio também, graças a Deus. Brincadeira à parte, tem colorado aqui, né, Renato? Renato é colorado, Adi também, né? São colorados. Aí, vão entrar em disciplina, irmãos. Brincadeira à parte, sabe o que é isso? Quando diz que tinham tudo em comum, quer dizer interdependência, fala interdependência. Um dos princípios do Senhor é a individualidade, não individualismo. Ou seja, eu não vou brigar para ser do meu jeito, eu quero que o reino avance. O que é melhor para o reino agora? O que é melhor para a igreja aqui? Não é o que é melhor para mim, mas o que é melhor para a igreja aqui agora? Porque eu estou disposto a me sacrificar como Cristo se sacrificou por mim. Esse é o evangelho de Jesus. Eles tinham tudo em comum, mesmo talvez discordando em algumas coisas. Vocês vão ver que Paulo e Pedro em algum momento eles discutem acerca da circuncisão, mas eles decidem ter tudo em comum, encontrar um equilíbrio saudável para a igreja, para que o evangelho continuasse a se espalhar conforme Jesus tinha ordenado, Samaria, Judeia e os confins da terra. Vamos adiante. O que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades e bem e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não tem necessitados no meio de um povo de Deus que crê no Senhor, porque nós nos doamos, nós fazemos o que é preciso um pelos outros, porque o problema dele é o meu problema é o problema dele. Esses dias na minha célula eu pude fazer algo que um dia fizeram para mim, quando eu era um jovem casado com uma filha recém-nascida. Eu casei, logo em seguida nós engravidamos, a Laís veio, era inexperiente, fui na 470, nada contra as garagens da 470, talvez tenha alguém aqui que trabalhe na garagem, mas eu peguei um carro errado, peguei um Uninho preto 96 EP, meu Deus gente, aquele carro me incomodou. Já de início eu levei ele na oficina e falei para o mecânico, e aí, dá para pegar, tá legal? Dele, não, dá para pegar, tá legal? Eu falei, não, ufa, que bom, porque se tiver que gastar um centavo eu já não consigo mais pegar ele, porque ou eu pago o carro ou eu pago o conserto. Ele, não, pode pegar, tá inteiro. Talvez eu só vou colocar aqui uma peça que eu vi que quebrou, mas não é nada. Quando eu fui pegar o carro, irmãos, eu não lembro se era 600 ou 400 reais, eu quase caí para trás. Eu falei, meu querido, tu arrumou e nem falou comigo, como que tu me faz uma situação dessa? E já começou a me dar problema no início da compra do carro. Tempo depois, não lembro agora exato quanto tempo, o carro deu problema de novo, aí já não tinha mais, irmãos. Deixei o carro na oficina e falei assim, Deus proverá, se não prover, o carro ficará. Ou proverá ou ficará. E eu deixei isso bem claro para o mecânico e falei para o meu grupo de crescimento, gente, só para vocês saberem, o carro está na oficina e não vou conseguir acertar isso, então o carro vai ficar lá por enquanto, beleza? Que a gente tinha um grupo muito unido, né? Nós compartilhávamos a nossa vida. Diante de Deus, irmãos, eu não fiz apelação. Eu até tomei cuidado em não falar, porque eu era um jovenzinho ainda, para não cair como assistencialismo. Eu só falei que deu um problema, o carro estragou, gente. Perguntaram, não lembro exatamente como foi. De repente o mecânico me liga, o carro está pronto, pode vir buscar. Eu falei, cara, eu não vou buscar, eu não tenho como pegar o carro. Não, mas está pago. Alguém pagou. Eu falei, como alguém pagou, cara? Eu não paguei nada. Alguém pagou, o carro está aqui, se quiser pegar, pega. Daí eu pensei, meu Deus, obrigado Senhor, misericórdia do Senhor se abundando sobre a minha vida, sobre a minha casa. Cansei de chegar em casa ter sacolas de compra na porta da minha casa, irmãos.
porque foi muito difícil o nosso começo. Nós dois trabalhávamos na indústria, o salário não era tudo aquilo no início da carreira, não dava, ou pagava a conta ou comia, e orávamos ao Senhor, nós tínhamos Deus, e de repente aparecia a sacola de compra na nossa casa, e eu nem sei quem levou, não sei mesmo, diante de Deus, algumas vezes isso aconteceu. E hoje, graças a Deus, a gente está um pouco melhor estabelecido financeiramente. No meu grupo, teve um jovem que começou a faltar ao grupo, e eu olho para Atos, eu vejo sempre, eu quero estar sempre com a igreja. Eu quero estar sempre com a igreja, não na igreja, também, mas sempre com a igreja. Posso estar aqui, mas eu quero depois estar lá também, com a igreja. E daí o jovem não foi mais, porque a moto dele estragou. Eu não sei quem falou primeiro, se foi o Espírito, foi eu mesmo. Falei, meu Deus, chegou minha vez. Porque a Bíblia diz, mais feliz é quem dá do que recebe. Eu só falei para o meu irmão, falei, cara, leva a moto na oficina tal, que eu quero ofertar na tua vida. Ele falou, meu cara, mas eu nem sei quanto é que vai dar. Eu também não, mas Deus sabe. Leva lá, que eu conheço um Deus que provê. Ele levou, e eu e minha esposa ofertamos o conserto da moto dele, e ele pôde voltar para o nosso grupo. Então, amados, não há necessidade no meio do povo de Deus. Às vezes, sabe por que nós passamos necessidade? Porque nós não temos a humildade de abrir o nosso coração. Nós não temos a humildade de tirar a nossa máscara, de querer fingir que está tudo bem, mas Deus está vendo. Nós precisamos abrir o nosso coração, falar quem nós somos. Ou alguém aceita viver um relacionamento matrimonial de segredos? É possível ter um relacionamento com alguém onde há segredos? Não é possível, muito menos no corpo de Cristo que é santo. Não podemos ter segredos um com o outro. Óbvio que nós vamos fazer como Cristo, vamos ter os mais chegados. Nós não vamos sair também abrindo para todo mundo, porque cada um tem um nível de maturidade, isso é normal, mas nós precisamos ter um grupo a qual pertencer para abrir o coração e buscar apoio, buscar auxílio, abençoar e ser abençoado, porque daí sim a palavra se cumpre e não há necessidade no meio do povo de Deus. E mais uma vez, ainda no versículo 46, a Bíblia diz, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Está vendo como não tem problema se reunir no templo? Só que é mais do que isso. Então venha para o templo, se prostre ao altar do Senhor, invoque o nome dEle. A igreja de duas asas, a igreja dos grupos de crescimento, mas a igreja do templo. Se reuniam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Acabei de falar dos grupos de crescimento. E juntos participavam das refeições. Para tu ver, né? Que o crente desde a antiguidade eles já participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, né? Tu quer ver o crente feliz? É junto das refeições, né? Há uma alegria de coração, né? A Bíblia já denuncia isso. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Poder da unidade, irmãos. Poder da transparência, da intimidade. Porque como é que um casal gera filhos? Através da intimidade. Como é que a igreja vai alcançar vidas e gerar filhos espirituais? Através da intimidade. Precisamos ter intimidade com o Senhor em primeiro lugar. Intimidade nos nossos relacionamentos. Para saber e aprender a trabalhar em unidade. Amém? E eu quero ir aqui para o final. Já vou passar para o pastor Tiago. Apenas um poder no universo pode transformar o coração humano. O poder do amor de Cristo manifesta na minha e na sua vida. Isso impacta as pessoas demais. João 15,5 deixa isso claro. O poder de Jesus Cristo que opera na igreja subjuga o pecado, elimina a vergonha, cura as feridas, reconcilia inimigos, restaura os sonhos perdidos. Eu lembro que quando eu era adolescente fui jogar um campeonato no João Durval, estava começando a caminhar com Jesus, e eu fui jogar bola, e lá tu descobre quem é crente, né? Eu estou jogando bola aqui com os irmãos de vez em quando, hein? Na segunda-feira lá, né? Tá legal, tá muito legal, a galera é bênção, mano. Só que eu estava meio atribulado, irmãos, naquela época, eu estava no processo ainda. E daí tinha um rapaz que morava ali na Ermambata, era um cara um tanto perigoso, respeitado pela sua má conduta, só que dentro das 4 linhas, meus irmãos, não tem essa, todo mundo fica macho, né?
E daí o cara veio para me dar uma trombada, no que ele veio, ele levou, né? Ele queria arrancar minha cabeça fora, pastor. Queria me pegar. E eu tive que manter a pinta, né? Então vem. Então. Graças a Deus o Senhor enviou o anjo, que era o irmão dele, que era 2 metros mais que ele. E falou, não, deixa ele, ele é gente boa. E eu pensei, obrigado, Senhor. Quando chegar em casa, eu troco minha cueca. Que o cara ia me matar. Ele ia acabar comigo. Ele ia me destruir. Por incrível que pareça, esse rapaz apareceu na igreja outro tempo. E o Espírito Santo falou, vai lá falar com ele. Sabe de quem eu lembrei? Saulo e Ananias. Vou não, tu conhece a fama desse rapaz? Tu sabe o que ele tem feito? O Senhor falou, vai, porque eu separei ele como vaso de honra. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou, mas hoje não. Tá acabando o culto, eu tenho que sair daqui a pouco. Se ele vir outro dia, eu falo com ele. E o cara continuou indo, irmãos. E eu não fui com ele. Outro dia eu fui aqui na musculação, aqui na entrada da Lancaster. Encontrei ele lá. E o Senhor falou, e aí, tu vai esperar até quando? Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Cheguei no rapaz, falei, irmão, tudo bem? Poxa, que legal, tô te vendo ali na nossa... Já tinha cumprimentado ele na igreja outro dia, né? Mas eu lembrei de uma coisa, o Senhor me fez lembrar que uma vez a gente se desentendeu num campeonato. Eu quero te pedir perdão. Eu errei. Dele, meu Deus, cara, tá tudo certo. Eu tô cheio de coisa para consertar, mas é a primeira vez que alguém vem consertar comigo. Que linda a tua atitude, me inspirou a fazer o mesmo. Eu dei um abraço nele e a gente ficou bem com isso. Porque o amor de Jesus é o único que pode transformar relacionamentos. Alguém precisa perder para que haja vitória. Jesus perdeu a vida dele para que houvesse vida. O que acontece? Nenhuma outra organização ou instituição tem poder de confrontar, curar feridas na alma, de oferecer a verdade para aqueles que estão confusos, de quebrar as cadeias do vício, de libertar os oprimidos, de oferecer integração aos marginalizados. Somos nós, irmãos. Ou melhor, é Cristo através de nós. É o poder de Deus através das nossas vidas. Não duvide do dunamis que o Senhor já derramou em cada um de nós pelo Espírito Santo. Existe um poder sobrenatural em nós. Existe um espírito inabalável dentro de cada um de nós. E nós cantamos aqui no começo, né? Rio de Deus, né? Sabe o que eu pensei, irmãos? Esse rio, ele precisa fluir através das nossas vidas. E todo rio, ele só é impedido quando alguém bota uma represa nele. Existe um rio de Deus fluindo dentro dos nossos corações, dentro do teu coração. Talvez se não está chegando às pessoas, é porque talvez tenha uma represa montada no seu coração. Tem um bloqueio, uma barreira, e essa barreira precisa cair hoje em nome de Jesus. Para que esse rio possa fluir e alcançar aqueles que lá estão morrendo de sede, estão precisando da água viva, da água da fonte. Que você decida no seu coração hoje, fala assim, ó, Senhor, eu sei que tem um rio fluindo dentro de mim, mas eu reconheço que tem determinada barreira, determinada represa. Senhor, em nome de Jesus eu decido abrir as comportas do meu coração, para que esse rio flua e cumpra o bom propósito de Deus, que é matar a sede e trazer vida para aqueles que estão mais à frente. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Ademar.